Vamos continuar, então, agora olhando as respostas, analisando as respostas adequadas, ou seja, as respostas que o pulmão ou os rins, as respostas respiratórias ou metabólicas, que serão tomadas adequadamente para tentar compensar os distúrbios ácido-básicos. Então, vamos lá. Toda vez que eu tiver uma acidose respiratória, ela é contrária à alcalose metabólica. Toda vez que eu tiver uma acidose metabólica, ela é contrária à alcalose respiratória, e assim por diante. Vamos ver isso mais devagar, mas basicamente assim, ó, toda vez que houver uma, vamos pegar acidose respiratória, houver uma retenção de CO2, aumenta a PCO2, os rins vão tentar aumentar o bicarbonato para compensar o pH. Toda vez que eu tiver uma acidose metabólica, ou seja, o bicarbonato cair, os pulmões vão tentar se livrar da PCO2, diminuir a PCO2 para manter o bicarbonato, para manter o pH estável. Assim por diante. Na alcalose respiratória, eu tenho uma diminuição da PCO2, eu vou ter uma diminuição do bicarbonato adequadamente compensatório para tentar manter o pH. Na alcalose metabólica, o problema está no aumento do bicarbonato. Os pulmões vão tentar aumentar a PCO2 para manter o pH estável. De novo, vamos lá. As respostas compensatórias adequadas, ou seja, diante de uma acidose metabólica, a alteração primária é uma queda do bicarbonato, que gastou esse sistema tampão. Você sempre pensa, cai o bicarbonato porque ele foi gasto, ou seja, tem um ácido consumindo esse bicarbonato. Então, se eu tenho baixa do bicarbonato, eu tenho acidose metabólica. A alteração primária da acidose metabólica é uma baixa no bicarbonato. Qual a alteração secundária ou compensatória, ou adequada, ou fisiológica? O que o pulmão tenta fazer? Diminuir a PCO2. Ele vai tentar diminuir a PCO2 para se livrar dos íons hidrogênio e normalizar o pH. Bom, existe uma resposta fisiológica adequada, um cálculo, ou seja, por um certo delta da PCO2, ou seja, a quantidade de CO2 que caiu, desculpa, por um certo delta do bicarbonato, veja, o bicarbonato que caiu, né? Por um certo delta de bicarbonato, eu devo ter um delta de PCO2. Então, vamos lá, se o bicarbonato caiu de 24 para 14, ele caiu 10. A PCO2 deve cair 1,2, ou seja, 20% a mais. Então, se caiu 10, a PCO2 tem que cair 12. Normal da PCO2, 40. Então, adequadamente, essa P2 deveria ter caído para 28. Nós vamos ver isso nos exemplos daqui a pouco. Mas vamos de novo. Se eu tenho uma acidose metabólica, é porque o bicarbonato caiu. Caiu quanto? Isso chama o delta da queda, né? Então, o normal é 24, vamos dar um exemplo, caiu para 14. O bicarbonato caiu 10. Quanto que a PCO2 deve cair numa resposta adequada? Deve cair 1,2 o delta do bicarbonato. Então, se caiu 10 o bicarbonato, a PCO2 deve cair 12. Essa é a resposta adequada. Vamos lá. No caso de uma alcalose metabólica, a alteração primária, a gente já viu, é um aumento do bicarbonato. O que os pulmões têm que fazer? Aumentar a PCO2. A resposta fisiológica, então, é assim. Para cada delta de bicarbonato, no caso que aumentou, a PCO2 deve aumentar um X. Quanto? Então, a delta da PCO2 deve ser 0,7 vezes delta do bicarbonato. Então, vamos lá. Se o bicarbonato aumentou de 24 para 34, aumentou 10. Quanto que a PCO2 tem que aumentar? 7, que é 0,7 vezes 10. Tem uma outra fórmula que vocês vão achar, que é a PCO2, agora não é delta, PCO2, ou seja, o valor da PCO2 é igual ao valor do bicarbonato mais 15. Então, vamos num exemplo. Se eu tenho uma alcalose metabólica, que o bicarbonato subiu de 24 para 34, ele subiu 10. Quanto que teria que subir a PCO2? 7.
Então, ela teria que sair de 40 para 47. O outro cálculo diz bicarbonato mais 15. Então, se foi bicarbonato de 34 mais 15, 34 mais 15, 49. Então, sempre, de uma fórmula para outra, tem uma alteração de mais ou menos 2. Nós já vamos ver. Então, esse cálculo ele admite uma variação no número de mais ou menos 2. Então, por uma fórmula ou outra, a gente vê que no caso de uma alcalose metabólica, que é um distúrbio raro, um bicarbonato que sobe de 24 para 34, a PCO2 vai ter que subir de 40 para 47 ou 49. Vamos lá, acidose respiratória. Qual a alteração primária? Aumento da PCO2. Quando vocês pensam em acidose respiratória, vocês sempre pensam num paciente em asfixia, que não consegue se livrar, ou porque ele é um DPOC, né, é um doente pulmonar obstrutivo crônico, ou numa alteração aguda, como por exemplo, numa asfixia mecânica. O que acontece? Aumenta a PCO2, porque os pulmões não estão conseguindo eliminar, e o pH cai. Distúrbio primário, alteração primária, aumento da PCO2. Acidose respiratória. O que os rins vão fazer? Aumentar o bicarbonato. Agora, a gente vai entrar numa coisa importante. Quando os distúrbios são respiratórios, eu tenho uma resposta aguda e uma resposta crônica. Ou seja, os rins demoram para responder às alterações respiratórias. Então, agudamente, para cada MEC, para cada 10 que a PCO2 aumenta, então o normal da PCO2 40, se a PCO2 sobe para 50, agudamente o rim só consegue aumentar o MEC de bicarbonato. Agora, se essa asfixia, se essa retenção de CO2 for crônica, para cada 10 que aumenta a PCO2, os rins devem aumentar 4 miliequivalentes. Então vejam, os distúrbios respiratórios sempre provocam uma resposta metabólica ou renal, aguda, que é pequena, e mais crônica, maior, porque os rins demoram um tempo para responder. Então vamos lá. Se eu coloco um travesseiro na cara de alguém e esse paciente agudamente começa a reter CO2, ele vai fazer uma acidose respiratória aguda. Para cada 10 que a PCO2 sobe, os rins só conseguem subir 1 no bicarbonato. Agora, se é um paciente DPOC que tem uma obstrução crônica e uma retenção de CO2 crônica, para cada 10 que a PCO2 sobe, o bicarbonato sobe 4. Na alcalose respiratória, qual é o distúrbio? Respiratório. O que acontece? Cai a PCO2. Pense em alguém hiperventilando, aumentando a frequência respiratória. Então, a alteração secundária é diminuir sempre para o mesmo lado. A seta, a resposta deve ser sempre para o mesmo lado. Então, se cai a PCO2, o bicarbonato deve cair. Quanto? Se for aguda, 2 MEC para cada 10 da PCO2 que cai. Se for crônica, 4. Então, vamos lá. Numa alcalose respiratória, vocês começam a hiperventilar. PCO2 cai, o pH sobe, alcalose respiratória. Então, subiu de 40, o pH sobe, a PCO2 cai, né? Caiu de 40 para 30, por exemplo. Caiu 10. Quanto que cai o bicarbonato? 2, de 24 para 22, se for uma alteração aguda, ou de 24 para 20, se for uma alteração crônica. Vamos lá, recapitulando. Isso aqui vocês têm que também saber. Os valores, os cálculos estão nos slides de cima, mas vamos pensar assim. Distúrbio primário na acidose metabólica. O que acontece na acidose metabólica? Cai o bicarbonato. O que tem que acontecer? Cair a PCO2. Dentro daqueles valores. Os cálculos estão lá em cima. Nós estamos revisando aqui. Na alcalose metabólica, sobe o bicarbonato. O que tem que acontecer? Subir a PCO2. Nos distúrbios respiratórios, sempre agudos ou crônicos, o que acontece na acidose respiratória? Sobe a PCO2. O que acontece com o bicarbonato? Sobe também. Agudo sobe 1 para cada 10, crônico sobe 4. Na alcalose respiratória aguda, cai o PCO2, tem que cair o bicarbonato. Quanto? Se for aguda, cai 10, deve cair 1 ou 2 MEC de bicarbonato.
Se for crônico, para cada 10 que cai, 3 ou 4 mEq de bicarbonato deve cair. Muito bem. Agora a gente tem aqui a explicação do anion gap. Ainda estamos nas bases, na introdução, né? Vamos ver o que é o anion gap, para depois, no outro vídeo de 15 minutos, a gente entrar nos exemplos práticos da gasometria. Então vamos lá. Quando eu meço cátions no sangue, eu tenho o principal cátion, ele é sódio. Vocês têm que gravar que o normal do sódio é 140 miliequivalentes. E existe um equilíbrio entre cátions e ânions, ok? A gente tem um equilíbrio elétrico no sangue. Então, o principal cátion é sódio, 140. Os principais ânions é o cloreto negativo, né? Bicarbonato negativo. Se a gente somar o que a gente mede, que é 100 de cloro no normal e 24 de bicarbonato, tem um espaço aí, né? De 140 menos 124, tem um espaço que se chama um gap, né? Um gap é um espaço, que é um buraco de ânion, né? Que não aparece no exame que a gente mede. Porque eu meço sódio de 140, eu meço 2 ânions, 24 de bicarbonato e 100 de cloreto, tem um gap, um espaço, um buraco de ânions. Isso é chamado anion gap. Em condições fisiológicas, está aí qual é a quantidade correspondente a esse gap de ânions. Então vamos lá. Anion gap plasmático é igual ao sódio menos, que é o cátion, menos os ânions, que é o cloreto e o bicarbonato somado. No máximo, esse gap deve ser 16 miliequivalentes por litro. No máximo. Se eu tiver, nesse cálculo, eu tenho um sódio de 140, um cloreto de 100 e um bicarbonato de 10, né, o que vai acontecer? Cloro de 100, bicarbonato de 10, vai dar 110. Para 140, eu vou ter um anion gap de 30. Significa o seguinte, tem um ácido aí que foi introduzido, não foi só por perda de bicarbonato, ele foi introduzido no ambiente que eu estou medindo, no sangue, no caso, né? A gente já vai ver a consequência disso clínica nos exemplos das gasometrias que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, anion gap é aquela quantidade de ânions que eu não meço quando eu doso os cátions e os ânions no sangue. Então, 140, que é o sódio, menos a soma do cloreto com o bicarbonato. Quando a minha acidose é por gasto de bicarbonato ou por perda de bicarbonato, que eu não tenho um ácido incluído aqui, eu vou manter esse gap normal, porque eu vou ter uma acidose hiperclorêmica, né? É assim que se chama. Eu vou ter 140, vou ter um cloro aumentado e um bicarbonato diminuído. Vou manter esse gap, esse buraco, esse espaço, num valor entre 10, 12, 14, no máximo de 16. Quando eu tenho um anion gap aumentado, significa que eu introduzi um ácido alienígena, né? Não foi por gasto do bicarbonato só e nem por perda de bicarbonato. É porque eu tenho um ácido acrescentado, como, por exemplo, uma cetoacidose diabética, que eu tenho esses cetoácidos acrescentados. Então, eu vou ter acidoses metabólicas com anion gap normal e acidoses metabólicas com anion gap aumentado. Nós já vamos ver isso nos exemplos. Agora, nos próximos slides, a gente vai começar a interpretar a gasometria.